Irmãos queridos, a graça e a paz de Jesus. Eu estou muito grato ao Senhor por nós estarmos aqui nesta noite, neste último dia de meditação na Palavra de Deus, na carta de 1 Pedro. Estou muito feliz porque o Senhor desafiou o nosso coração, desafiou a nossa fé, a gente a confiar nele, mesmo que os dias sejam maus. Mesmo que os dias sejam difíceis, a gente poder confiar no Senhor, como a gente cantou no louvor há pouco. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler os versículos finais. Nós lemos na nossa última pregação até o versículo 7, e hoje iremos do versículo 8 até o versículo 14. 1 Pedro 5, do versículo 8 até o versículo 14. Podemos ler, então, a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. De fato, hoje nós chegamos aqui com o nosso último sermão da carta de 1 Pedro, e o título da nossa meditação na palavra de Deus nesta noite é justamente este: Firmes na fé, porque os dias são maus. Irmãos, este texto, ele tem algumas lições para você e para mim, para encorajar a gente a ficar firme na fé. Mas antes da gente pensar essas palavras de alerta, de encorajamento, que a palavra de Deus vem para formar e equipar a nossa fé com este conhecimento, a gente precisa discernir que a gente está vivendo nos dias maus, e sempre nós vamos viver nesses dias maus, e principalmente para nós que estamos aqui no século 21, e ainda num grande centro como a cidade de São Paulo, o mundo onde a gente vive, ele não chama a gente para firmeza. Ele não chama você para permanecer, ele não chama a mim para a gente ficar, ele não chama você para permanecer em Cristo. O mundo que a gente vive é um mundo em mutação. É um mundo que ele desafia você e a mim, a gente a mudar o tempo todo. Muda de religião, muda de emprego, muda de carreira, muda de casamento, e vai mudando. Muda de igreja, e vamos mudar. Porque a ideia da permanência em uma única coisa não cabe no nosso mundo. Não cabe na nossa cultura. Então, igreja, família, trabalho, ministério, vida pessoal, relacionamentos, são coisas que o tempo todo estão na mira e são bombardeados para que a gente não permaneça, e não permaneça com firmeza. Isso faz a gente lembrar do Salmo 51, quando Davi ele vai chegar para Deus, é um salmo de confissão, e ele chega para Deus, depois de ter pecado, e aí ele diz, o que ele vai dizer para Deus? Ele faz várias coisas, mas ele diz: Deus, eu venho pedir ao Senhor um coração puro e um espírito inabalável.
Algumas versões vão dizer, Deus, me dá um coração puro e um espírito reto. Outras ainda vão dizer, Deus, me dá um coração puro e um espírito firme. Eu quero ficar firme. O problema de eu mudar é que o meu coração não está firme. Meu coração não está firme. E este é um desafio para cada um de nós nesta noite. Como está o nosso coração? O mundo que a gente vive bombardeia a gente com imagens e às vezes a gente não consegue perceber. Eu sou fruto disso, sou bombardeado juntamente com vocês, com todas essas coisas. E ele vai impondo coisas para nós que vão nos tirando de coisas que a gente sabe que são eternas. E o nosso coração fica inquieto, o nosso coração fica desestabilizado. Quando, na verdade, é aquele momento que às vezes eu digo para mim mesmo, Cristiano, se converte. Não sei se você já chegou para falar isso para você, Cristiano, pelo amor de Deus, se converta. Aquieta esse coração, o problema está em você. Quer mudar isso, mudar aquilo, foi uma bênção, durou 5 dias, já não serve mais, tem que vir outra. E vai. Na verdade, em muitos desses casos, Deus está chamando o nosso coração para orar, o que está lá no Salmo 51, Senhor, me dá um espírito inabalável. Me dá um coração puro e um espírito inabalável que aprenda a ficar firme. Onde o Senhor me colocou, nas coisas que o Senhor tem para a minha vida, no plano do Senhor revelado nas Escrituras, para que eu possa permanecer. Por isso, irmãos, lembremos novamente que Pedro está escrevendo para uma igreja que estava numa perseguição. E nesta perseguição eles eram desafiados o tempo todo a abandonar, a procurar alguma outra coisa olha, não dá para ficar firme nisso. É preciso procurar outras coisas. E Pedro constrói a sua lógica na carta para chegar agora nesse momento e dizer, fiquem firmes. Fiquem firmes. Como é que a gente vai ficar firme na fé? A carta já falou isso o semestre inteiro para nós, mas agora ele faz um resumo, e ele, nesse resumo, nessa retomada, eu queria que você ficasse aqui, por favor, não durma. Ele faz uma retomada e aprofunda alguns pontos que já ouvimos ao longo da carta. E o primeiro ponto para a gente ficar firme é exatamente a gente ser sóbrio e vigiar. Está no texto. Sede sóbrios, ele já falou lá no capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Não sei se você vai lembrar deste dia, quando nós lemos na palavra, a palavra de Deus diz que aquele que não é sóbrio é aquele que está embriagado. Mas neste caso não era uma embriaguez do vinho. Não era a embriaguez de um êxtase alcoólico. A embriaguez aqui era uma embriaguez de mente. Era um bombardeio de pensamentos e imagens que faz a gente ficar olhando para cá e muda para lá e olha aqui e não tem um olhar fixo e alvo claro. O mundo que a gente vive não é só o nosso mundo, em qualquer época, em qualquer lugar, mas a tecnologia acentua bastante isso para mim e para você. Ao ponto da gente, meu Deus, a gente vai buscando uma embriaguez e todas as vezes que a gente cede a essa embriaguez com as imagens que a gente vive neste mundo, a gente automaticamente baixa a guarda na vigilância. Ele relaciona aqui agora. É como se ele dissesse, eu já disse lá, por favor, não fica se embriagando na mente com coisas, mas encha-se da palavra. Agora, quando a gente se embriaga com as coisas que nos tiram do Evangelho, automaticamente a gente não vigia. E aí, se não há vigilância, acontecem algumas coisas. Então, ele está dizendo a primeira coisa para nós aqui, que ele está lembrando e acentuando por favor, mantenham a mente firmes na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo Jesus. E vigiem. E quando ele diz vigiar aqui, ele está falando que é para a gente vigiar tanto a mente quanto o coração. É como se
ele desce a ideia de vigiar significa ficar acordado. O oposto seria a sonolência. E essa vigilância que o crente precisa ter, eu vou explicar algumas coisas, depois a gente vai aplicar isso para a nossa vida em termos de vida cristã, nosso relacionamento com Deus. Essa vigilância de coração e de mente, ela é tanto um controle das nossas disposições internas, como também resposta para as influências externas. Então, as pressões e as nossas demandas internas e a resposta bíblica para as influências externas, interno e externo. Pedro está dizendo que nós temos que vigiar duas coisas. Você mesmo. Eu mesmo. Eu não sei quantos de vocês cresceram na igreja, mas mãe crente, pai crente tem a tendência de olhar o externo, não é? Então minha mãe falava e sempre fala. Era um jargão até. Ela sempre fala assim: vigia, filho. Eu falo, mãe, sei lá, na adolescência, mãe, eu vou, terminou o culto, nós vamos comer uma pizza e depois, vigia, filho. Ela está falando, você vai em algum lugar perigoso, você estará com pessoas perigosas. Mas ela nunca falava, filho, vigia aqui dentro. Pedro, ele está dizendo que a gente não pode baixar a guarda para duas coisas. Ele está desafiando, em primeiro lugar, a gente a olhar a nossa disposição interna para. Complete a frase. Eu, cristiano, tenho várias disposições internas para. E você? Eu tenho várias disposições internas. São coisas que a gente às vezes não tem coragem de dizer, mas que a gente pode chegar e assumir em oração e dizer: Deus, o Senhor sabe. Pedro está dizendo que a gente tem que olhar com a graça de Deus para dentro de nós mesmos, e isso só é possível, como a gente cantou hoje, porque Deus nos mostra para nós mesmos, e a gente dizer: Deus, ajuda eu a vigiar o que está dentro de mim. Eu tenho disposição aqui dentro para. Eu sou propenso a. Mas ele diz, não apenas isso. Ele diz, olha, vigiem o que está dentro e respondam ao que está fora. Irmãos, que coisa linda. É olhar com humildade para dentro de nós e dizer: Deus, socorro, porque eu preciso de graça. E prontidão na palavra para responder com o evangelho às pressões do mundo que tentam nos tirar da mente da palavra. Resposta para as influências externas, e essa resposta só pode ser o evangelho. E humildade aqui dentro para dizer: Deus, eu não quero, eu sei que isso daqui é uma dificuldade do meu coração. Irmãos, que coisa linda, e que coisa profunda, mas que coisa também libertadora de nós mesmos. A palavra de Deus nos desafia hoje. Para a gente permanecer firme, Deus quer que eu olhe para mim, você olhe para você, nós olhemos para nós mesmos nesta noite e possamos todos dizer: Senhor, eu sou propenso a. Mas Deus, eu também quero responder a essa influência que eu sofro fora de mim. Irmãos, a gente poderia parar o sermão aqui, ir embora para casa e dizer: Deus, quais são as influências externas que eu preciso responder? O diabo não quer que a gente responda. E aí a gente pode, às vezes, sucumbir à vigilância de dizer: meu Deus, eu estou sendo bombardeado com influências externas. Eu estou recebendo convites. Estou sendo assediado por causa das coisas que estão dentro do meu coração. Mas eu não sei responder. E a palavra de Deus está dizendo que aquele que vigia é aquele que sabe dar as respostas. Ele mesmo disse, no próprio livro, em textos anteriores, que nós devemos estar prontos para responder à razão da nossa esperança. E agora ele diz novamente que nós precisamos vigiar, e nessa vigilância é sabermos dar as respostas às coisas que nos influenciam. Em outras palavras, ele não está inventando a roda, ele está encontrando o eco no salmista.
Quantos salmistas, irmãos, você lê aquele texto, eu lembro quando eu era criança, eu ficava na igreja, aí ele falava, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu falei, Deus, mas salmo não é para orar para o Senhor? Não é para louvar, grande é o Senhor, bom é render graças. E dizer, aí o salmo ele está orando para ele mesmo. Por que você está abatido a minha alma? Por que você está perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu falei, isso parece uma coisa meio confissão positiva. Fala para você mesmo, não é isso. A Bíblia não vai errar. Mas existem momentos que nós precisamos afirmar a verdade para nós mesmos. O nosso coração está tão selvagem, o nosso coração está tão louco com o pecado, está tão querendo fazer coisas horríveis, que a gente precisa dizer, não, assim diz a palavra do Senhor para você mesmo, cristiano. Seja na euforia, na selvageria, ou na angústia e na depressão, nós precisamos lembrar a palavra para nós mesmos. E dizer, por que você está abatido a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Irmãos, ou nós estamos vigiando as nossas disposições internas, e também discernindo as influências externas e buscando resposta da palavra para dar, ou nós estamos em estado de sonolência. E quando a gente cai nesse estado de sonolência, a gente não consegue enxergar as coisas e reagir a elas. A pior coisa quando a gente está no estado de sonolência, você não vê nada, você vai ser levado por coisas. Mas Pedro está dizendo, não, por favor, vigiem. Volto a perguntar, quais são as nossas disposições internas? Parece que Deus está aqui vindo com a mão e Ele vai pesar a mão sobre nós, como se Ele fosse castigar. Não. Mas a palavra de Deus está dizendo que um crente humilde sabe as suas próprias fraquezas. Porque se nós não as soubermos, a gente não vai saber como o maligno incita aquilo que é fraqueza dentro de cada um de nós. E forças malignas é o que ele vai falar já já. O diabo, ele sabe incitar as nossas fraquezas internas. Quais são essas suas fraquezas? Quais são as minhas fraquezas? Vamos vigiar. Vamos vigiar. Quais são as influências externas que bombardeiam sua mente, seu coração, a minha mente e o coração? Vamos responder. Tem coisas que a gente precisa, nessa resposta, dizer, eu quero arrancar fora da minha vida. Eu quero responder com o Evangelho e dizer, fechar essa porta. Porque isso aqui me afasta do Evangelho de Cristo Jesus. Vigiar é saber. Não dá para a gente voltar para casa hoje sem saber. Que resposta dar para a influência que a gente recebe. Não dá para a gente voltar para casa hoje e dizer, eu não sei o que eu tenho que vigiar no meu coração. Deus tem mais interesse nisso do que nós mesmos. E Ele quer mostrar isso para nós. Agora, por que ser sóbrio e vigiar? Essa é a primeira lição. E por que ser sóbrio e vigiar? Pedro responde, a palavra de Deus responde para nós. Porque o diabo ataca. Ele foi literal, ele foi categórico na afirmação. Porque o diabo ataca. Irmãos, eu gostaria, nesse último sermão do ano, o texto vai falar de diabo. Poxa, a gente vai falar, a palavra de Deus podia falar da grandeza dele. E ela fala. Mas ela diz que nós precisamos vigiar porque o diabo ataca. Eu não sei se nós temos discernido esse ataque. Isso não é uma linguagem de Pedro. Paulo também já falou em Efésios 6. Olha, vocês se revistam do Evangelho. A armadura é o Evangelho. E estejam prontos, porque o diabo, ele faz ciladas. Ele coloca astutas ciladas para tragar aqueles que são do Senhor. Irmãos, quem é o diabo? À luz da Bíblia. Convém que a gente relembre. O diabo é um ser espiritual. Ele está ativo e está em rebelião contra Deus e tudo que é dele. O diabo existe e ele lidera um exército de demônios que agem com ele. E ele tem duas funções principais. A primeira delas é acusar igreja e crente
diante de Deus e diante dos homens. É por isso que ele é chamado, em outras palavras, de adversário. A função dele é acusar o crente. E não somente isso, mas a função dele também é acusar Deus no mundo e difamar, adulterar, alterar, mexer no evangelho que é de Deus. Em outras palavras, o diabo, à luz da Bíblia, ele deseja o tempo todo acusar. Lembre-se da clássica cena de Jó. Acusar o povo de Deus, e ele passou não apenas a ser o tentador até Gênesis 3, ali ele tentou Adão e Eva, e a partir do momento que houve a queda, ele não apenas é tentador, mas também acusador. É assim que ele age com toda a igreja. Ele atrai, ele sabe seduzir a minha vida e a sua vida, incitando as nossas disposições internas, e depois que a gente cai, ele paga com culpa e com remorso e vergonha. Este é o fardo do pecado. Ele potencializa o fardo do pecado diante de nós, dizendo: você não é crente, nem consegue ser. Além disso, ele também gosta de fazer com que o evangelho seja mal falado no mundo. Ele gosta que o nome de Deus seja zombado no mundo, o nome de Deus seja escandalizado no mundo. Ele pega, às vezes, coisas da igreja, erros, e ele potencializa isso para que o evangelho seja difamado. E não apenas isso, mas ele gosta que as pessoas não acreditem num evangelho puro. A coisa mais sedutora de Satanás é pegar partes do evangelho, tirar um texto do seu contexto, pegar alguns aspectos e tirá-lo do todo da Bíblia e gerar novos conhecimentos, até que a partir do evangelho. A função dele é sempre trazer, parece que é igual, acho que é evangelho. Meu Deus, mas está muito parecido. Acho que dão os mesmos resultados, mas não é. Satanás ama isso. E Pedro está dizendo que nós precisamos vigiar, porque ele vai atacar. Você, a minha igreja, em qualquer época, em qualquer lugar, este acusador do povo de Deus, este caluniador e deturpador do evangelho, ele ataca. E como ele ataca? Eu vou sair do texto e pensar isso à luz da Bíblia em vários outros versículos. E aí eu gostaria de que você fosse fazendo um exercício de memória na sua vida cristã. E pensasse: meu Deus, eu já fui atacado pelo diabo assim. Meu Deus, eu lembro daquele irmão que ele não vigiou. A gente, olha como isso virou linguagem nossa. Ele não vigiou. E o diabo atacou a vida dele. Meu Deus, eu lembro de aquele momento que eu não vigiei e levei um golpe. À luz do Novo Testamento, uma das coisas que o diabo mais faz é incitar a gente para fazer calúnia maldosa e mentirosa. Uma coisa é você falar a verdade em amor, outra coisa é você ser um caluniador e acreditar em mentiras a respeito de pessoas. Ele nunca vai levar você e a mim a falar a verdade em amor. Ele não vai chegar para mim: Cristiano, vai lá e fala para Mariu: Mariu, eu amo você, eu vi essa fraqueza na sua vida, eu queria te pedir perdão, eu queria te perdoar, vem aqui, vamos nos reconciliar. Esse não é o caminho dele. O caminho dele no ataque qual é? É semear na minha mente, no meu coração, alguma mentira em relação a outra pessoa. E eu acreditar nessa mentira. E eu seguir a mentira. E eu seguir a partir da mentira a calúnia. E sem falar com a própria pessoa, já romper com a pessoa. E aí aquilo vira uma bola de neve, aquilo vira um problema, e às vezes as pessoas dizem assim: mas o que aconteceu? Aí quando você fala: meu Deus, por que você não falou a verdade? Por que você não me procurou para falar a verdade em amor? Outra coisa que o diabo faz, a gente vê isso no Novo Testamento, em várias passagens. Satanás sabe produzir em nós, no homem, um prazer com coisas que não são do evangelho.
Ele sabe atrair a nossa concupiscência. João, na primeira carta, fala isso. Tudo que é no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas vem do mundo. E ele usa esse sistema que não está centralizado em Deus para atrair a gente. Ao ponto da gente dizer assim, meu Deus, eu preciso desse prazer. E aí ele diz, olha, o evangelho é bom, mas eu gosto desse prazer. E aí, só que quando esse prazer acaba, a gente percebe a eternidade não estava aqui. Deus estava longe. Não vem culpa e remorso, ele joga. Mas a tristeza é dizer, Deus, eu me privei da tua presença. Foi o que o salmista, no próprio Salmo 51, Davi disse, Deus, eu queria voltar a ter a alegria da salvação. Eu provei outras alegrias, mas não a da salvação. Eu troquei. E ele sabe tentar fazer a sua vida e a minha vida para que a gente troque a alegria da salvação por outros prazeres. Irmãos, eu vou falar coisas aqui práticas da nossa vida. Muitas vezes a gente se levanta durante o dia e diz, Deus, eu estou angustiado e não sei porquê. Deus, parece que meu coração está entregue à morte. Não morreu ninguém, não estourou uma bomba, mas eu perdi o sentido da vida. Eu não tenho força, Senhor, eu não quero mais, não tem sentido ficar no casamento. Meu marido é um santo, perfeito, minha mulher é exemplar, não tem problema nela. Eu também não sei o que está em mim, não quero ninguém, eu não quero nada. É o nada. É uma angústia. Estou numa crise emocional que foi repentina. Não é problema ter crise emocional, não. Os salmistas tiveram, os crentes têm, nós temos. Mas, às vezes, ela é repentina. A luz de Efésios 6 é aquela coisa, aquele dardo inflamado do maligno, que ele sabe jogar e, plum, atinge o nosso coração. É por isso que ele vai pegando cada peça de um soldado romano, em cada parte do corpo, e ele vai pegando essa imagem e colocando como analogia. Um dardo inflamado é que a presença do inimigo não está perto, você não está vendo, e de longe ele atinge você. Você fala, caramba, eu não passei em zona de perigo, eu não senti nenhuma coisa perigosa à minha volta, mas do nada, meu coração está atingido. Do nada, meu coração está inflamado. Meu coração está entregue. Outra coisa que Satanás faz, ele defende falsas doutrinas. É a coisa mais horrível para um crente. Quando você vê alguém acreditar numa mentira, você fala, meu Deus, ele vê aquela mentira como verdade. E aí você olha para aquela pessoa lá na faculdade, no trabalho, o seu tio, sua mãe, até o seu marido que não é crente, aí você fala, não acredito que ele acredita nisso. E ele tem nisso verdade bíblica. Ele faz a coisa... Esses dias eu estava pensando nisso. Estava conversando com uma pessoa, sem zombaria nenhuma, mas ela disse, Cristiano, você tem que conhecer o poder do on. Ela falou para mim. Eu falei, qual é o poder? Ela, literalmente, gente, isso é fato. Essa é uma filosofia. O poder do on. Eu falei, como é o poder do on? Da meditação mesmo. E aí ela fez vamos ali no canto, você vai conhecer o poder do on. Irmãos, na hora, a minha tendência foi dizer, Deus, isso é simples de eu discernir e dizer, meu Deus, obrigado, porque o evangelho é clareza, é luz. Mas para alguém que está na escuridão, ela vê aquilo como razão de vida. E se Deus não tivesse acordado a minha vida e a sua vida, a gente acreditaria em outras coisas, em outras coisas. Ou não acreditaria em nada, e achando que o nada é a razão do viver. Quantos de nós, longe de Cristo, na nossa cegueira espiritual, o próprio Paulo vai dizer em Efésios que nós éramos levados pelo príncipe que atua neste mundo. Nós éramos dirigidos por essas coisas, mas Deus misericordiosamente foi lá e nos deu vida. Nos despertou do sono. Tirou a gente da sonolência e fez a gente entender. Uau, está claro para mim.
Mas Satanás, irmãos, sem soberba nenhuma, isso não pode ser para nós, graças a Deus, porque eu entendo e o coitado do outro que acredita no... Não, tem que ser Deus. Satanás faz essa pessoa viver por falsa doutrina. Falsa doutrina, crise emocional repentina, com os dardos inflamados que atingem o seu coração. Em vários momentos, irmãos, você como crente vai provar isso. E você vai falar, eu sou derrotado? O diabo, ele tem poder sobre a minha vida? Não. Mas Deus sabe que nós precisamos discernir essas ações. Vários momentos que você vai dizer, Deus, eu não tenho forças. Não tenho forças para continuar, o meu coração está atingido. Eu estou atingido. E eu sei que isso daqui não é um caso de eu resolver isso fisiologicamente, fisicamente, ou psicologicamente, mas é um dardo inflamado. Pedro está dizendo que o diabo ataca. Ele ataca o nosso interior e sabe fazer a sedução exterior. Como ele tem atacado você. Como ele tem me atacado. Vamos vigiar. Até Cristo voltar, ele não está dizendo que o ataque cessará. Mas ele diz uma coisa, até Cristo voltar, a gente pode, em segundo lugar, resistir e ele fugir. Resistir, irmãos, parece que dá-nos a ideia de força, né? Dá-nos a ideia de um poder humano que consegue resistir de fato a esses ataques. A ideia que Pedro está dizendo é não. Resistir aqui é fugir das fraquezas da carne. Resistir aqui é fugir das fraquezas da carne e fugir para a firmeza na fé. A firmeza na fé, que é o que a gente tanto vem falando ao longo deste ano, neste semestre especificamente em Pedro. A firmeza na fé é esta confiança interna, aqui dentro, é a confiança com algo que a gente recebe de fora, que é a palavra. Fé é o encontro de duas coisas, conhecimento bíblico e entrega do coração a este conhecimento. Pedro não está dizendo assim que um super crente irá surgir. Ele não está dizendo que um super crente vai se levantar na fonte de Sicar e vai conseguir resistir todos os ataques malignos na sua vida e no coletivo. Pode vir porque nós temos um super crente com uma super fé. Mas ele está dizendo que há individualmente pessoas que sabem das suas próprias fraquezas internas e fogem de cada uma delas e conseguem discernir as ofertas que Satanás faz e também sabe responder e fugir para cada uma delas e encontrar refúgio aonde? Na palavra de Deus e colocar a confiança naquilo que a palavra de Deus diz. Em outras palavras, um crente do sofrimento e sofrendo o ataque do maligno não vai pedir para Deus quando que o sofrimento vai acabar. Quando o Senhor vai impedir o ataque do maligno? Um crente vai chegar para Deus e vai dizer, Deus, como eu posso aprender objetivamente nesse sofrimento sobre algo da tua palavra para a minha própria vida? E mais, Pedro está dizendo que você e eu não somos os únicos que estamos sofrendo. Muitas vezes a gente pensa assim, mas Deus pesa a mão na minha vida e ele deixa o diabo sapatear na minha casa. Ele deixa o diabo, ali, aquele irmão vive cercado de anjos. Essa semana eu estava conversando com outra pessoa no trabalho, ela disse, parece que aquele texto de 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita é para os outros. Porque nesta semana na minha vida está ao contrário, ela zombando da palavra e me provocando. Ela dizendo, nesta semana, em vez de dizer 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, é o contrário. 1.000 serão livres, 10.000 serão mais do que livres e tu serás atingido. Ela disse isso para mim, e ela falou, Cristiano, onde está Deus nessa hora? E aí eu dizia para ela, eu falei, fulano, mas você tem que pensar que
o 1.000 cair ao lado e 10.000 à tua direita. Aí eu estava preparando um sermão dessa semana, graças a Deus. Aí eu pude compartilhar esse ponto exatamente com ela. Você não é a única pessoa que está sofrendo o assédio e o ataque do maligno. Há uma igreja, nós estamos aqui numa igreja local, Fonte de Sicar, na Lorena. Mas isso daqui é uma poeira da Igreja Universal. E a Igreja Universal está espalhada pela terra, que a gente não consegue saber onde ela está. Ela está sofrendo esses mesmos ataques que você. E, irmãos, às vezes a coisa que a gente mais precisa no momento de sofrimento é alguém que diga assim, eu estou vendo como o diabo está te tentando. Por quê? Deus falou com você? Não, porque ele também me tenta e também me ataca. E quando a gente olha para um irmão e está dizendo, você também passa por isso? Sim, ufa, como isso me consola. Você também é provado desta maneira? Ufa, como isto me consola. Pedro está dizendo que a igreja local precisa se identificar com os aspectos da igreja universal. E a gente, ao ponto de estarmos aqui hoje, sermos solidários uns com os outros e dizer, irmão, está difícil para você. Diferentemente, está difícil para mim. Igualmente, está difícil para os dois. Mas a resposta para você e para mim é uma só. Vamos ficar firmes na fé. Põe a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Irmãos, a palavra não está faltando para nós. Mas ela precisa estar no nosso coração. Vigiar e orar. Vigiar, orar é meu. É de outro texto. Mas eu coloquei orar para lembrar. Para a gente poder resistir, ainda que fracos. Firmes na fé. Aí Pedro, ele pula do versículo 8 para o 9, falando desse ataque do maligno, e aí ele vem com uma finalização com promessa. Se por um lado, esse texto fala que o diabo está presente, e o que ele faz na vida de um crente, como ele ataca, Pedro dá o argumento maior para o fim, dizendo, mas Deus... E aí ele começa a dizer, e esse é um consolo e um encorajamento para nós nesta noite. Vamos vigiar, vamos resistir e ficar firmes na fé, porque o versículo 10 e 11 nos diz que a gente sabe que Deus vai restaurar o sofrimento. E aí eu queria chamar a sua atenção, de todos nós, agora eu queria que a gente fosse bem simples, e a gente pudesse refletir não apenas com a mente, mas com o nosso coração, do privilégio que é para nós atendermos o convite do Evangelho, irmãos. E o convite do Evangelho para nós é, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. Em outra passagem, o Novo Testamento diz, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Jesus disse isso. É perder para ganhar. É perder a nossa vida. É morrer a cada dia para que Cristo viva. Isso é sofrer. O convite do Evangelho é para sofrer por amor a Cristo. O convite do Evangelho para nós é abra mão da sua vida. O convite do Evangelho é perca você mesmo. E encontre alegria em ver Jesus em você. Aí a gente vai dizer, mas eu não queria. E aí Pedro está dizendo, olha, o Deus de toda a graça. Irmãos, em primeiro lugar, só um humilde aceita um Deus de toda a graça. A graça na Bíblia significa que Deus age em nós. Graça na Bíblia significa que Deus é que faz todas as coisas. Graça na Bíblia significa que você não pode fazer nada. Graça na Bíblia toda significa que ela é de Deus, Cristo é o agente, e a gente crê aceitando, dizendo muito obrigado. A ação de Cristo é perfeita. Hoje nós estamos aqui, eu estou pregando este sermão, e se ele não for na graça, não tem sentido. Se o louvor do Alê não fosse na graça, também não tem sentido. Se a administração dessa igreja não for na graça, não tem sentido. Porque a graça não é a ação do pregador, do louvor, do administrador. A graça mostra quem? A ação de Cristo em um fraco. A ação de Cristo em alguém que depende, aceita e que precisa
que Cristo haja. Por isso que o Deus de toda a graça chama pessoas que digam, eu não quero agir. Eu não sei agir. Eu não tenho como agir. Mas há um Jesus. Ele age. E a ação dele, eu quero aqui. Por isso eu venho diante do Deus de toda a graça. Age em mim. Eu quero Cristo agindo aqui. Por isso que a gente se oferta. Você pode dizer assim, eu aceito pregar o evangelho para uma pessoa lá no meu trabalho. Porque eu quero me esmerar, eu quero conhecer as Escrituras, mas eu quero que o Deus de toda a graça, é a ação de Cristo, se faça presente em mim. Por isso que você pode se ofertar para servir a Deus no ministério e dizer, eu aceito ser um vocacionado, por exemplo, para ser um pastor. Porque eu não confio em mim, eu confio que o Deus de toda a graça vai proporcionar na minha vida a ação de Cristo. E a ação de Cristo é perfeita. A ação de Cristo é eficaz. E eu quero a ação de Cristo. Quem não é humilde não quer a ação de Cristo. Quem não é humilde não precisa da graça de Deus. Mas o humilde chega diante de Deus e diz, eu só quero a tua graça. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da ação de Cristo na minha vida. E o que é esta ação de Deus por meio de Cristo na vida daquele que está sofrendo? Em outras palavras, Pedro está dizendo para nós, para aqueles irmãos, e a palavra é chamando você e a mim. Irmãos, vamos, fonte de Sicar, vamos chegar diante de Deus hoje e dizer, Deus de toda a graça, eu estou sofrendo. E nesse sofrimento e ataque do maligno, eu quero em primeiro lugar que o Senhor me reabilite. O Deus de toda a graça, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo, eu vou usar palavras que estão no sentido de todas as versões aí, Ele vai reabilitar. Irmãos, toda vez que a gente sofre, a primeira coisa que a gente diz, em algum momento a gente diz isso, Deus, eu perdi recursos. Deus, eu perdi recursos. Não estou falando de recursos financeiros. Eu não estou mais preparado como eu estava. Quando eu casei, Deus, eu estava todo equipado. Depois das provas do meu casamento, eu ainda estou nele, mas eu perdi recursos. O sofrimento me tirou coisas. O sofrimento me tirou coisas. Eu estou sentindo falta do que eu perdi. Pedro está dizendo, no sofrimento, o Deus de toda a graça vai reabilitar. Ele vai dar os recursos que se perderam. Irmãos, que coisa linda. Às vezes eu olho para a minha própria vida e digo, Deus, coisas se perderam. Coisas se perderam. E é horrível quando você diz, eu não desviei. Eu não deixei de crer. Mas está faltando. Se eu não tivesse passado por aquele sofrimento, eu não teria perdido, mas perdi. E eu não sei ir lá buscar. Eu não vou voltar no tempo. Não adianta falar que eu quero que o Senhor volte quando eu me converti, na minha primeira igreja, nos primeiros dias do casamento, no primeiro emprego, no começo do ministério, no começo não sei do quê, no começo da chamada vocacional, missionária, no começo da carreira, nos sonhos da adolescência. Não vai voltar. Mas, e também não adianta, às vezes a gente, eu vou buscar, eu vou orar do jeito que eu orava, vou fazer as mesmas coisas. Não pode, orar é bênção, fazer as coisas que são boas é bênção também. Mas é o momento da gente chegar diante de Deus, Deus de toda a graça. Dá o recurso que eu perdi. Hoje, neste último culto do ano, é o dia da gente chegar ao Deus de toda a graça e dizer, o sofrimento me tirou coisas e eu perdi. Ele também diz que o sofrimento, o Deus de toda a graça, vai confirmar a posição, um privilégio legítimo, as responsabilidades, as capacidades que a gente também perdeu, que nos foram privadas. É horrível, você vai dizer, eu perdi recursos e perdi posição. Eu não estou falando de posição em termos de status. Mas o sofrimento tira a posição da gente.
Deus, eu não consigo me posicionar mais. Eu estou, mas não estou posicionado. Irmãos, é horrível quando o sofrimento, você passa por ele e você fala, eu não estou mais posicionado. A casa funciona de um jeito e ela precisa daquela posição. Eu estou na casa, mas não consigo assumir a posição. Minha família espera essa posição. Eu espero essa posição. A igreja espera essa posição. Meu esposo espera essa posição. Minha esposa espera essa posição. E eu não consigo mais. E não adianta Não adianta palavra motivacional, não adianta, não consigo estar naquilo que Deus me mandou estar. Eu gostaria, mas o sofrimento me tirou. Estou sem posição. O Deus de toda graça confirma a posição, depois de termos sofrido. Que coisa linda! Posições se perderam, mas o Deus de toda graça sabe colocar a gente novamente. O Deus de toda graça fortalece. No sofrimento, você é obrigado a suportar fraquezas. No sofrimento, a gente é obrigado a suportar fraqueza. É uma incapacidade que a gente tem para vencer o mal. No sofrimento do ataque do maligno, você fala, se Deus não fizer o que ele falou para Pedro, Satanás, ele me pediu para cirandar a tua vida, mas eu roguei por você. Se Jesus não rogar por nós, ele diz, Deus, eu vou cair. Porque eu sou fraco, eu não sou um fortão. Eu tenho vulnerabilidades aqui dentro, eu estou cansado. O sofrimento me fez conviver com as minhas fraquezas. Depois de sofrer o que eu sofri, quantos de nós não caímos no pecado? Ele diz, puxa, meu Deus, eu não consigo mais viver em santidade, eu não consigo mais. Aquele vigor de dizer, não, hoje eu estou colado nas minhas fraquezas. Elas estão diante de mim, o pecado está na minha cara. Eu não acho que eu vou ser forte novamente. E aí ele ainda termina dizendo, o Deus de toda graça, além de fortalecer aquilo que a gente olha e fala, eu estou fraco, ele alicerça no lugar legítimo onde o Senhor nos colocou e de onde o sofrimento nos tirou. Ele está dizendo, Deus é poderoso para alicerçar você. No lugar que o sofrimento golpeou você e te tirou de lá. Não quero mais. Eu não quero mais isso aqui. Eu não consigo mais estar ali. Não consigo mais estar na igreja. Quantas pessoas que depois do sofrimento, não consigo mais estar na igreja. Eu gosto de Jesus, mas não quero mais estar na igreja. Eu não consigo mais estar em casa. O sofrimento me tirou daqui. Eu não consigo mais estar lá. Não consigo mais estar no ministério. Não consigo mais estar no trabalho. Sou vocacionado, capaz, inteligente para isso. Deus me equipou, Deus me formou, me deu vários recursos. Mas eu não consigo estar no lugar onde o Senhor me quis. O sofrimento me tirou dali. Ele está dizendo que o Deus de toda graça, ele alicerça. Irmãos, eu estou muito feliz de poder ouvir isso na palavra nesta noite. Isso aqui é a resposta de Deus para todos nós. Isso aqui é a resposta de Deus para toda a narrativa, toda a experiência que Deus, na sua soberania, permitiu que você passasse e que eu passasse, para que nós olhássemos para a palavra hoje e pudéssemos chegar a Ele humildemente e dizer, Deus de toda a graça, me dá os recursos que se perderam. Deus de toda a graça, me coloca na posição que eu não consigo mais estar. Deus de toda a graça, me dá força naquilo que eu só vejo fraqueza. Deus de toda a graça, me alicerça no lugar onde o sofrimento me tirou.
Eu gostaria que nós parássemos aqui hoje e pudéssemos fazer uma vigília só com esses pontos e disséssemos a Deus: fala, porque eu preciso te ouvir. Eu não vou começar 2018 sem saber os recursos que se perderam. Eu não quero mais, não basta estar, mas como estar. Eu quero saber, eu quero ter a capacidade de ver o Senhor me colocar na posição que o Senhor me quer, cumprindo as responsabilidades e tendo capacidade para fazer aquilo que é a responsabilidade que o Senhor me deu. Eu sei que eu sou fraco, o pecado está em mim, mas eu quero perceber que Cristo é aquele que arranca o pecado de cada um de nós. E como é distante o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afastou o pecado de nós. O Deus de toda a graça pode agir assim em cada um de nós. Irmãos, que a gente chore a nossa dor diante de Deus nesta noite, o nosso sofrimento. Eu gostaria de concluir com 3 lições para nós. O diabo tem atacado você, a mim, a nós, de que forma? Ele incita você a ser um caluniador da igreja, das pessoas, e não falar a verdade em amor? Ele incita você a falar mal do evangelho? Pô, pastor, não, eu sou crente. Mas ele incita você lá no fundo e dizer assim: ninguém vai amar mais como a Bíblia diz que é para amar. Se ele faz isso com você e comigo, sejamos nós profetas. E não nos juntemos ao diabo, que é acusador da igreja. Que a gente encontre falha na igreja, seja Fontecical no Brasil, no mundo. E digamos: Senhor, tem misericórdia da igreja. Sara a igreja, Deus. Eu creio que Jesus morreu pela igreja. E pela palavra, diz o livro de Efésios capítulo 5, ele tira dela toda mancha, ruga e mácula. Ele acusa você. Você está aqui nesta noite dizendo: eu estou acusado. Eu não tenho coragem de sonhar com a minha vida mais. Eu não consigo mais pensar em posição. Eu não consigo mais pensar naqueles recursos. Eu não consigo mais pensar em alicerce no lugar onde Ele me quis, porque eu estou acusado. Eu estou envergonhado. Eu estou com um fardo de culpa e pecado. Lembre-se que a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Saia de você e vá para Cristo. Aquele que está em Cristo Jesus sabe que deixou a si mesmo, que morreu para si mesmo, que perdeu sua vida para achar de Jesus. Vamos encontrar Cristo, vigiar nossa boca, vigiar o nosso coração, vigiar a nossa mente, que habite ricamente a palavra de Cristo em cada um de nós. Vamos resistir com fé na palavra e vamos perder tudo por amor a Cristo. Ainda que a gente perca, Deus reabilita, Deus confirma, Deus fortalece e Deus alicerça. Pode ser que você tenha passado o pior sofrimento na sua experiência, naquilo que você pode suportar, mas o Deus de toda a graça, Ele mesmo, depois de termos sofrido um pouco, Ele mesmo, esse Deus que nos chamou para a sua eterna glória, Ele mesmo há de te aperfeiçoar, de te firmar novamente, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Hoje nós vamos ceiar. E creio que o autoexame do nosso coração nesta noite é pensarmos como o sofrimento nos deixou. Hoje é o momento da gente olhar para Deus e dizer: Deus, como o sofrimento me deixou, quais foram as marcas que Ele deixou no meu coração e na minha vida. Para que nesse momento de oração a gente possa dizer a Ele: Deus, eu quero pedir, me dá os recursos, na graça de Deus. Que a graça de Deus se faça perceptível no nosso meio. Que a graça de Deus se faça perceptível na sua vida, pela ação de Jesus. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra viva e eficaz.
Obrigado, ó Deus, por um recado tão claro, tão delicado, amoroso, encorajador, desafiador para nós. Deus, nós não viemos aqui pedir ao Senhor, tira o sofrimento. Mas ainda que o sofrimento tenha nos roubado, tenha deixado marcas profundas no nosso coração e na nossa vida, nós viemos aqui, Senhor Deus, a Ti nesta noite te dizer, por favor, Deus de toda a graça, age em nós. Não há ação, Senhor Deus, de mais ninguém na nossa vida que desejamos e queremos. Mas somos humildes para dizer, depois de termos sofrido e no meio do sofrimento, precisamos do Deus de toda a graça. Que age por meio de Jesus, age em nós, ó Deus, age em mim, age nos meus irmãos. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesta noite, que este Deus gracioso, o Senhor gracioso, ó Deus, dê os recursos que se perderam. Dê de novo, Senhor Deus, os recursos que nós não podemos produzir e ninguém pode dar e o nosso dinheiro não pode comprar. Mas a graça do Senhor nos dá abundantemente. Dá-nos amor, Deus. Dá-nos perdão, Senhor. Dá-nos vigor espiritual, Senhor. Dá-nos fervor no coração, Senhor. Dá-nos, ó Deus, nesta noite, recursos que são do Evangelho, que são de Cristo. Ó Deus, e que nós precisamos chegar diante do Senhor e pedir. E o Senhor é aquele que diz, vinde e comprai sem dinheiro. Ó Deus, é assim, é de graça, que nós comparecemos diante do Senhor para te pedir, Deus, por favor, sofremos por amor a Cristo. O sofrimento nos marcou, mas nós queremos ser restaurados por Ti nesta noite. Aviva-nos, ó Deus, aviva-nos, Senhor Deus, restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor Deus, e assim nós viveremos, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos na posição, nas atividades e com capacidades que hoje nós não conseguimos mais estar e fazer, Senhor. Por favor, ó Deus, ajuda-nos a assumirmos posição. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não apenas deixar o tempo passar, Senhor Deus, mas perceber que o Senhor é poderoso, na graça do Senhor, para nos colocar em atividade novamente. Ó Deus de toda a graça, nós queremos estar na atividade que o Senhor nos quer. Deus de toda a graça, nós pedimos ao Senhor, se caímos no pecado, se sucumbimos à imundície, Senhor Deus, se sucumbimos às coisas que nos escravizam em nós mesmos e nos afastam de Cristo a vida. Ó Deus, nesta noite nós pedimos ao Senhor, compadece-te de nós porque somos pecadores. Afasta de nós o pecado, Senhor. Afasta de nós o pecado, Senhor Deus, e nos ajuda, Senhor Deus, a viver Jesus, a nossa santificação. Ó Deus, e nos alicerça nos lugares onde o Senhor nos plantou. Ajuda-nos a estarmos firmes nos lugares onde o Senhor nos plantou. Tira do nosso coração, Senhor Deus, toda a tentação de se juntar a Satanás e usar a boca para amaldiçoar o teu povo. Tira do nosso coração, Senhor Deus, toda a boca, Senhor Deus, que se dirige ao mundo, ao irmão, ao incrédulo, a alguém da igreja, de forma irada, de forma ressentida. Sara o nosso coração, Senhor, nesta noite. Tira de nós, Senhor Deus, toda a palavra dura, seca, fria, e dá-nos uma palavra de amor, de edificação, de honra, de glória para Jesus, de exortação, mas em amor, Senhor Deus, promovendo a edificação do corpo. Ó Deus, dá-nos consciência de pecado, seja de palavras, seja, Senhor Deus, em obras, nas coisas que intentamos contra nós mesmos, contra o Senhor, contra alguém. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perdoar e pedimos perdão. Ajuda-nos a verbalizar o perdão, o pedido de perdão, Senhor. Ó Deus, por favor, transforma a nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, e faze-nos firmes na fé. E que possamos permanecer firmes no dia mau.
até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.